Começando pontualmente nosso encontro aqui às 8h45. Deixa só eu compartilhar minha tela com vocês. Aí, beleza? Todo mundo vê, gente? Minha tela. Me ouvem bem também? Digam aí, me deem um retorno, por favor. Sim, professor, tá dando pra ver. Massa, beleza. E como é que vocês estão? Esse silêncio ensurdecedor, né? Deus é mais. Também me incomoda. Mas olha... não, mas olha só, apareceu um monte de mensagens aqui de vocês. Eu acho que dá um delayzinho, né? Boa noite. Giovana, Daniela, Simval, Rayane, Bruno e Letícia. E tem mais gente digitando e entrando também aqui nessa chamada já online. Rayane, Auricélia, Bruno, Daniela, Giovana, Júlia, Letícia, Luana, Matheus, Simval e eu mesmo. Agora foi. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Luana. Boa noite para todo mundo. Boa noite, professor. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tudo bem, né, Rayane? Vou... Antes da gente entrar na nossa discussão aqui mesmo, quero só dar um recado para vocês quanto ao calendário e aí a gente já volta, tá? Onde a gente parou na aula passada. A Madeleine, eu acho que ela não entrou aqui ainda, né? Ela tinha mostrado um erro lá no calendário, né? Na coisa de março, que eu tinha colocado um recesso de carnaval 2 vezes, né? O professor querendo carnaval 2 vezes no ano. E eu removi, consertei, e aí puxei as nossas aulas para cima, né? E aí só reforçar de novo, então hoje, né? A gente continua aquela conversa da aula passada sobre redação para web, falamos de multimídia, alguma coisa sobre isso, e na próxima aula de produção, que seria na quinta-feira, a gente falaria de redes sociais, mas a gente vai ter a aula inaugural do curso, tá bom? Então, o link está aqui, está lá no Moodle também, está no site da disciplina, está aqui no calendário. Mas é um evento, né, que a gente vai ter, já adiantei para vocês, com o Frederico Oliveira, quase doutor em comunicação, e a pesquisa dele é sobre fake news, tá, e desinformação. Então é imperdível, tá, eu acho que é obrigatório, inclusive, né, a aula inaugural, e eu estarei com vocês, tá, assistindo a palestra. Vou tentar ficar o mais calado quanto possível, porque eu gosto muito do tema, mas o importante é que vocês possam falar, né, conversar com ele e tal. Então, só reforçando, tá, que quinta-feira a gente não vai ter aula, assim, quem vai falar não sou eu, vai ser o Frederico, tá, pelos links que estão aí, no Moodle, no site, aqui no calendário também. E mais para frente, no dia 22 de março, vai dar, numa segunda, pelo visto aqui, a gente vai ter um outro evento do curso, tá? Eu coloquei aqui jornalismo em pauta, porque geralmente esse é o nome da semana de jornalismo, tá? Mas o tema do evento mesmo vai ser sobre ética, tá? Até agora, pode ser que isso mude até a gente chegar lá no dia 22 de março. Mas só para reforçar também que nesse dia a gente não vai ter aula regular aqui comigo, mas vai ser no evento, tá bom? A gente vai ter mais desses eventos ao longo do semestre,
Todos são abertos, tá? Então vocês podem convidar a gente de fora da Fazan, inclusive, tá? Para assistir, enfim, participar. E claro, né, para os alunos é uma atividade importantíssima de formação, de reflexão, porque enfim, a gente está falando de temas que são os mais quentes possíveis, né, dentro da área de jornalismo nesse momento. Então, é isso, tá? Só queria dar esses recados. Deixa eu ver aqui. As pessoas entrando. Helena chegou aí, Marisaura. Boa noite para vocês. E Madeleine também. Então é isso, tá? É só o recado que eu queria dar aqui. E indo agora, voltando aqui para nossa discussão da última aula. Deixa eu só ver se não tem mais janelas desnecessariamente abertas. Não, beleza. Sobre a discussão que a gente estava fazendo na aula passada, né, de redação para a web. Eu acho, pela gravação, que eu parei aqui, né? A última coisa que eu falei foi de uma reportagem da Pública, se eu não me engano, né? Aí a gente criticou os de links, né, que eles estavam fazendo. Então, falamos rapidamente, né, de algumas funções dos links, que a gente sempre tem que usar o link, sempre tem que marcar para abrir em nova aba, porque senão você perde a navegação do cara que está lendo o seu material. Ele clica no link, vai para outra aba e não volta nunca mais. Cuidado com usar link demais e também cuidado com usar nenhum link, porque isso nem pode, tá? E vai ser uma coisa que eu vou cobrar de vocês, tá? Nesse primeiro trabalho que vocês vão fazer já em março agora. Então falamos, né, do problema aqui, tanto de link demais, né, nessa reportagem aqui da Pública. Você chega, se você abre, ela tá polui os olhos, né, tanto de coisa que tem. E também do posicionamento ruim, né? Que ele poderia ser bem melhor, né? Porque ele às vezes tem o link no nome do cara e você clica e não é uma biografia nem nada disso, é apenas o projeto de lei que ele fez, né? Então, sempre tentar usar o link com contexto, tá? O link é sempre um caminho. Então, quando você coloca ele no texto, é como se você estivesse colocando uma placa ali para o usuário, dizendo para ele, ó, se você clicar nesse texto aqui, você vai ser levado para mais informação sobre o que está sendo colocado aqui. Por isso que a posição de onde você coloca o link é tão importante, tá? Professor, eu não sei colocar link em texto. Sempre que eu coloco, eu dou Ctrl C, Ctrl V lá na URL, no link que fica lá em cima do navegador, e fica aquela coisa grande, horrorosa, assim, com um monte de letra e número. Aí vocês vão aprender, tá? Principalmente aí para quem não fez web, né? Eu acho que é mais da metade da turma, né? Quase 70%. Como fazer isso, tá? Então eu vou mostrar, vou abrir a plataforma, né? As opções de como vocês vão fazer essas coisas. Toda vez que tiver algo meio técnico aqui, que parecer que eu estou passando rápido demais, não se preocupem, a gente vai ter um momento só para mostrar lá na plataforma como é que faz isso, tá bom? O que é importante aqui agora é o princípio, né? É como usar essas coisas, tá bom? Outro exemplo, essa reportagem aqui da Gama, né? Que ela fala, afinal, o que é amizade, é o título da reportagem. Lá embaixo, numa outra parte, ela fala assim, por que fazemos amigos? E aí eles vão falar, né, seguindo o texto aqui, basicamente porque eles nos fazem bem. Uma resposta intuitiva que cientistas já comprovaram de diversas formas. Para começar, hormônios que provocam sensações de prazer e felicidade, como a ocitocina, estão diretamente envolvidos nas relações de amizade. Além disso, outros estudos já provaram que ter bons amigos pode aumentar a nossa expectativa de vida. E aí tem um link, porque você fala, que estudos são esses que provam esse tipo de coisa? Tem um link, se você clicar nele, você vai ser levado a isso. É quando a gente usa ele com essa função explicativa, né, de ampliação informativa. O cara está afirmando aqui no texto dele, mas você não tem que acreditar na palavra do jornalista. Ele põe o link justamente para documentar, comprovar as coisas que você está dizendo no texto, certo? Esse é um uso, inclusive, que devia ser mais frequente por parte dos jornalistas, né? Por várias vezes a gente faz afirmações que a gente acha que são de domínio público, ou que todo mundo sabe, ou que todo mundo entende, e aí fica faltando, bom, sim, mas cadê a fonte disso, né? Ou se eu quiser saber mais sobre isso, se eu nunca tiver ouvido falar sobre isso,
Então o link ele tem essa capacidade de ampliação informativa, né? E um pouco mais para frente, eles falam assim, outros estudos já provaram que pode aumentar a expectativa de vida, diminuir as chances de desenvolvermos uma doença cardíaca. Então, quando a gente fala que a amizade faz bem para o coração, não é apenas no sentido figurado, e melhorar a nossa saúde mental na vida adulta. Se você clica naquele primeiro ali, aumentar a nossa expectativa de vida, eles levam para esse link aqui, que é o da Faculdade de Medicina de Harvard, né, uma das mais conceituadas do planeta, onde eles estão colocando aí os estudos, né, o benefício para a saúde de relacionamentos fortes. E aí eles vão falar, né, de que isso tem benefícios somáticos, né, no próprio corpo. E o outro link, aquele que fala da doença cardíaca, né, ele leva para esse estudo aqui, da Biblioteca Nacional de Medicina. Na verdade, é um artigo, né, que está hospedado nesse lugar, chamado A Integração Social prevê prospectivamente mudanças na variabilidade de frequência cardíaca entre indivíduos submetidos a estresse de migração. Em outras linhas, ou trocando em miúdos, ter amigos faz bem para o coração, certo? Claro que as pessoas que escreveram esse artigo não poderiam me ouvir falar isso, porque senão elas me encomendariam algum tipo de fuzilamento. Mas, em miúdos, trocando, né, em detalhes, é mais ou menos isso o que eles estão tentando dizer. E aí tem o link para se a pessoa quiser saber mais a respeito. Porque, de repente, eu sou um psicólogo, eu sou uma pessoa que é RH, eu estou lendo esse texto para tentar provar para a empresa onde eu trabalho, por exemplo, não é? Que, de fato, ter um ambiente mais favorável, isso tem um impacto muito positivo na produtividade, por exemplo, não é? E aí, bom, eu ter o link original para a fonte original desse dado é muito importante para mim. Como a gente nunca sabe quem é exatamente a pessoa que vai abrir o texto que a gente está escrevendo, a gente precisa prever essa possibilidade, dando o máximo de informação possível da maneira mais simples possível, né? Esse é a regra genérica que a gente pode traçar para qualquer tema, não é? Ou qualquer texto em web, certo? Só ver o que vocês estão dizendo aqui. Eliel pediu para avisar que, por motivos pessoais em relação à família, ele não vai poder assistir às aulas. Ele vai assistir depois. Tranquilo, tá? Não tem problema nenhum, não. Murilo e Heitor entraram aí. Boa noite para vocês. E Felipe também. Tranquilo. A gente está gravando, então, realmente, quando não dá, ok, né? Ele pode ver depois a gravação. Então, seguindo aqui, tentando traçar paralelos, né, entre o impresso e o online, já que a gente costuma fazer muito essa comparação, né, no impresso desse jeito, no online é desse jeito, e a gente está falando de redação, então, tentando fazer uma comparação, o modelo de escrita no online continua a ser o impresso. Tanto que eu disse para vocês na aula passada, reforçando aqui, várias das regras que a gente usa no texto tradicional para o impresso, que é tentar ser sucinto, tentar ser o mais claro possível, escrever objetivamente, né, usando valores notícias, tudo isso está mantido aqui. Tudo isso serve para o web também. Tudo isso é necessário para o web também. Mas a gente tem as diferenças que a gente está comentando aqui, e uma delas, que é muito importante, é a questão da hierarquia das informações. E aí é que a gente começa a entrar em multimídia, não é? Se no impresso você tem uma ordem de leitura que está mais ou menos dada pela própria estrutura da página, então quer dizer, tem título, subtítulo, fotinha, depois tem uma chamada, embaixo tem um infográfico, lá, do lado aqui tem um anúncio, não é? Ele tem uma estrutura que é mais ou menos de começo, meio e fim, e que você está acostumado a ler de maneira linear, por linhas, né? Seguindo as linhas. Essa lógica não funciona no online, como a gente já disse lá nas primeiras aulas, não é? Hoje a gente tem um ritmo de leitura que é muito ansioso, muito fragmentado, não é? A gente vai direto na informação que interessa mais para a gente, e frequentemente, às vezes, nem é a que interessa mais, mas apenas a que chama mais a atenção. Então, se tiver um vídeo, não é garantia de que sequer eu vou olhar o título, não é? Eu vou direto para o vídeo. Ou se tiver um infográfico que é muito colorido, muito chamativo, não há qualquer garantia de que eu comece a ler o texto e só depois vá descer lá para o infográfico.
ou se o infográfico estiver no começo, não tem nenhuma garantia de que, terminado a minha leitura do infográfico, eu vá ler o texto que vem depois. Porque não, o texto ele repete que está no infográfico, então eu vou ler para quê? Né? Se a coisa for inversa, se tiver um vídeo no começo, né, e o que está dizendo no texto, né, como a gente vê muito o G1 fazer, o que está dizendo no texto é mais ou menos o que está no vídeo, para que eu vou ler o texto se o vídeo já disse tudo que eu queria saber? Certo? Ou o contrário, não é? Então é aqui que começa um desafio de hierarquia, né, das informações, que é mais importante aqui do que no impresso. No impresso também tem esse conflito. Onde é que vai entrar a sua notícia, a sua reportagem? Que tamanho que você tem? E aqui entra outra característica que é, na web a gente não tem limite espacial, certo? Não tem. Né? Eu posso escrever em potencial uma reportagem de tamanho infinito, não é? Eu posso falar sobre, não sei, o caso da Vaza Jato, não é? As mensagens lá entre a Operação Lava Jato, né, e os procuradores ou o Ministério Público, né, que estavam sendo trocadas de maneira que, inclusive, pode configurar, né, problemas com a lei, mas eu posso fazer uma espécie de crônica estendida disso que dura anos. Eu posso ficar atualizando a mesma reportagem e incluindo, não é, novos desenvolvimentos sobre o mesmo fato. Porque, veja, a Vaza Jato é uma reportagem de 2019, né, do Intercept. Até hoje está se descobrindo coisa nova. E é claro que eles estão publicando peças novas, né? Então, novas reportagens, novas notícias, com novos links, títulos, chamadas. Mas eu podia ter a mesma reportagem e ficar atualizando ela eternamente, ad eternum, não é? Com base nos desenvolvimentos que iam chegando para mim. Porque na web eu não tenho limitação de espaço. No impresso tem, porque a página ela tem um tamanho específico. Você não pode escrever todo o texto do mundo que você quiser. E às vezes o seu texto ele já está pequeno, já está curto, mas você tem que cortar mais, porque naquela página onde o seu texto vai entrar, tem um anúncio que vai ficar ali também. Ou então tem uma foto que tem que ser destaque. Né? Ou então o seu texto ele é até um texto de capa, ele é uma notícia de capa do jornal. Mas aí a hora que chegar no miolo, você tem que ceder espaço para um infográfico, por exemplo. E aí você vai ter que fazer cortes e novas edições no seu texto. Então, no impresso tem muito esse problema com espacial, não é? No online essa questão não existe, não é? Embora, justamente por não existir, a gente tenha que se dedicar mais a como distribuir a informação, né? Em que ordem ela vem, em que ordem eu coloco um vídeo, uma foto, um texto, uma citação, um infográfico, um mapa, porque são vários elementos diferentes, que na maior parte das vezes é o próprio jornalista ou jornal que está produzindo, e justamente por isso é decisão dele de onde colocar as coisas, né? E num sentido mais pessoal até. No impresso, às vezes, não é você, às vezes não, em boa parte das vezes, não é você que vai determinar o tamanho do seu texto, em qual página ele vai entrar, com quais elementos ele tem que dividir espaço, né? Se é uma foto que vai entrar ali, se é um infográfico, qual é o tamanho da foto, qual é o tamanho do infográfico. Em boa parte das vezes, não é você que vai definir isso. Você só tem que acatar, ele vai falar para você, não, você tem X linhas que você pode escrever, ou X toques, X caracteres, né? X laudas, que vão entrar aqui de texto seu. Né? O resto você tem que cortar. Meu Deus, mas tem uma entrevista fantástica que eu fiz com um cara que pena. Não cabe, não é? Você tem que cortar. Na web, essa decisão, embora ela também passe por uma questão organizacional, do editor e tudo mais, na web o nível de autonomia sobre isso é bem maior. Porque na maior parte das vezes, quem vai colocar todo o conteúdo dentro da página em termos de notícia, tá? É o próprio jornalista. Então, é claro que cada redação tem um manual, né, que é que ela considera como ideal em termos de produção para web, né? A Folha tem costume de fazer notícias um pouco maiores, o Estadão um pouco extensas também, mas menores do que a da Folha, né? Geralmente eles não passam de 6, 7 parágrafos. O UOL tem uma característica que muda para cada editoria que ele criou. Então, no o All Tilt, por exemplo, eles costumam fazer notícias um pouco maiores, ou às vezes pílulas pequenas, para falar apenas de uma novidade que está aparecendo aí, mas quando é uma análise, a notícia pode ser um pouco maior.
Então isso varia, claro, sempre com a organização, a redação onde você está trabalhando. Mas a maneira como você vai configurar isso dentro da notícia, na maior parte das vezes, ela fica a cargo seu, de profissional, você, sozinho, indivíduo. Não é? Onde você vai colocar a foto, qual foto você vai colocar, o vídeo, o infográfico, o mapa, a citação, o trecho destacado, não é? O tamanho dos parágrafos, tudo isso, em geral, vai ficar a cargo seu. Não é? E aí, então, ainda seguindo nessa comparação, a gente tem algumas coisas, né? Em relação ao impresso, né, alguns pontos que a gente pode chamar de positivos, entre muitas aspas, tá? No online, a gente tem mais liberdade formal para composição de título, subtítulo, o próprio corpo da notícia, como a gente viu em alguns exemplos, não é? A gente tem um espaço limitado e múltiplas plataformas de publicação e formatos de publicação. A gente pode usar mídias de diferentes tipos. Tem uma acessibilidade facilitada, não é? A pessoa cega, quando eu estou falando de acessibilidade, eu estou falando de pessoas com deficiência, não é? E elas são cidadãos também, elas têm direitos civis, inclusive o direito de serem informadas, não é? E bem informadas pela imprensa. Então, num jornal impresso, é muito complicado como é que uma pessoa que tem deficiência visual, por exemplo, que é cega, vai conseguir ler o que está no jornal impresso. Não dá. Não é? Não tem ali um outro pedaço da página com a tradução em braille, por exemplo. Não é? Ou então não tem um leitor de tela que vai fazer a leitura da tela e passar em áudio, não é? Para a pessoa que é cega. Não tem como fazer isso no papel. No digital a gente tem essas ferramentas, mas frequentemente as pessoas, quando vão produzir conteúdo para a internet, não se incomodam com isso. Né? Não estão nem um pouco preocupadas. Né? E isso é um problema grave, como a gente vai ver, porque uma em cada 10 pessoas no Brasil, é muita coisa, gente, né? É 10%, tem problemas graves de visão ou ausência total de visão. Então, é muita coisa, é 10% de todas as pessoas que vão ler o que você vai escrever. E isso a gente está falando só de uma das deficiências, que é a deficiência visual. Né? Tem deficiência auditiva, tem aquela que, por exemplo, não adianta você colocar um podcast ali, ou um vídeo sem legenda, porque a pessoa não escuta. Né? Então, qualquer coisa que você colocar em áudio ali não vai ajudar em nada. Né? Então, tem que pensar nessa parte. Né? E como no digital a gente tem as ferramentas para oferecer solução para esse problema, é muito doido que a gente escolha não usá-las. Né? Porque a verdade, na maior parte dos casos, é essa. Né? É uma escolha em não usar a ferramenta. A gente consegue fazer edição e publicar coisas de maneira instantânea, corrigir erros com muita facilidade, e aí isso é um problema, porque isso gera uma preguiça, né? Assim, como é muito fácil você corrigir o erro, você se vê na tentação de poder cometer ele mais frequentemente. O problema é que você esquece que a internet tem print, tem arquivo, não é? E aí, bom, não adianta você corrigir que o negócio já está rodando aí, não é? Na forma anterior. E, bom, você pode produzir em qualquer formato, como a gente adiantou. Tem uma coisa que é comum a qualquer tipo de jornalismo, e na web não é diferente. Aqui a gente precisa ser preciso, usar múltiplas fontes e produzir material original. Então não é porque vocês estão produzindo uma matéria para a internet, para a web, que vocês têm que usar link, por exemplo, que tudo que vocês vão colocar ali está publicado em outras fontes. Né? Ah, não, eu vou falar sobre o jogo do Palmeiras. Né? Vou fazer um texto sobre isso, para a internet. Né? Certo? Ok? Aí eu vou fazer isso como? Com todas as informações tiradas de outro site que cobriu o jogo. Mas aí fica a pergunta, então para que a pessoa vai ir no seu site para ler o que já está publicado em outro lugar? Sim? Qual que é o sentido disso? Não tem nenhum sentido isso. Né? Na internet, o que pesa mais, e inclusive isso pesa para ter em termos de ranqueamento, tá? Para SEO, para como o conteúdo vai ser classificado, pelas próprias redes sociais digitais, pelo Google, os algoritmos que ele usa para fazer as listas de ranqueamento, material original manda demais. Né? Ser algo autêntico, foi você que produziu. Né? Isso é importantíssimo, isso é fundamental. Né? Em qualquer formato de jornalismo, para a web, mais importante ainda. Né? E você não consegue fazer isso usando apenas uma única fonte, material de qualidade usando uma única fonte. Não é?
Ah, não, a gente vai falar aqui do fechamento do comércio, não é? Sei lá, né? A prefeitura aí está com novas regras para fechar o comércio e tal, e a única fonte que tem para falar disso é a própria prefeitura. Hum. Bom, sim, mas aí como é que eu vou saber que a coisa da pandemia está ficando muito feia e tal? E quem disse isso? Na notícia que você escreveu, quem disse foi a própria prefeitura. Aí fica fácil, né? Eu digo que tem um problema e apresento a solução para ele. Sim, mas cadê o problema? Não é? Cadê o problema? Você tem que mostrar ele. Então você vai tirar esse dado de que a pandemia está ficando pior, de que a gente está tendo casos maiores, que a gente está tendo UTIs lotadas, de que a gente tem um número maior de média de mortes, usando outros dados, não é? Às vezes até da Secretaria de Municipal de Saúde, mas não na coletiva de imprensa ali que o prefeito deu, que ele está falando do decreto. Então, ter matérias que são monofontes, usando uma única fonte, em geral você está dando um único lado, não é? E isso não é notícia. Notícia não é oferecer uma declaração de uma única pessoa, não é? O nome disso é depoimento, o nome disso é declaração, mas não é notícia, né? Notícia é oferecer pelo menos duas vozes diferentes, falando sobre algo próximo em termos de assunto, certo? E, claro, isso exige precisão, porque isso, claro, isso exige algum nível de pesquisa, isso exige algum nível de entrevista, isso exige algum nível de apuração, certo? Então isso não muda aqui na web, de jeito nenhum. Pelo contrário, é ainda mais importante, tá? Em termos de práticos, de circulação também, tá? E aí, tem algumas coisas que a gente poderia dizer que são desafios, né, no online. Justamente por você poder editar e produzir as coisas de uma maneira tão facilitada, você não tem que esperar o jornal rodar no outro dia, né? Existe uma pressão para que você produza mais notícias dentro de um espaço menor de tempo, e justamente por isso você vai ter que fazer isso mais rápido, não é? Porque espera-se que você produza mais em um tempo menor, né? Justamente porque o meio possibilita isso, né? O online permite isso. Tem também uma dependência maior da audiência. Então, na web, a gente fica, pelo menos deveria ficar, mais preocupados com os números, com as taxas de clique, se as pessoas estão visualizando os vídeos, se elas estão compartilhando o conteúdo que você produziu, porque a gente tem esses dados. Então, a gente ignorar eles, fingir que não tem nada acontecendo, né? Ah, não, eu vou publicar uma nota aqui no Instagram do Popular, e não importa muito quantas pessoas vão curtir, quantas vão salvar, quantas vão mandar para. Aí, bom, aí você está na rede meio sem motivo, né? Porque aquela ferramenta serve justamente para que você consiga um retorno do público, né? É uma rede social que permite que você compartilhe coisas e que as pessoas te deem um retorno sobre esse compartilhamento. Se você não usa o retorno, que são as métricas, né, os números, os feedbacks, aí, bom, perde o sentido da sua presença naquele espaço, não é? Então, infelizmente, várias organizações insistem nesse tipo de comportamento. Outro problema, né, que não é exatamente um problema, é um desafio, a gente tem uma resposta, por ser tudo muito rápido, a resposta do público a um erro na internet, ela é implacável e às vezes ela é muito mais rápida do que em outros formatos, né? Justamente por isso, porque é um meio rápido, dinâmico, uma velocidade acelerada, né? E tem outro problema, justamente por várias das ferramentas de publicação nesses meios, não é? Todos os gerenciadores de conteúdo, WordPress, Wix, Medium, estou falando dos maiores, tá? Mas tem vários outros menores, Squarespace, o Blogspot, enfim, o Tumblr, tem vários outros ferramentas de produção de conteúdo, assim, especificamente de redação para web. Todas elas têm uma versão gratuita. Todas elas, né? E se a gente falar de redes sociais, quem é que paga para usar Facebook, Instagram, Twitter? É tudo de graça também. Justamente por ser tudo de graça e ser tudo tão fácil de mexer, a concorrência pela atenção das pessoas é maior. Porque qualquer um pode produzir conteúdo nessas plataformas, né? E é isso que às vezes os jornais têm dificuldade em enxergar, não é? Que a atenção para as coisas que os jornais publicam vai ser disputada, não é, por esses outros atores que estão utilizando essas ferramentas também. Então, são os jornalistas independentes, entre muitas aspas, essa palavra, tá?
os blogueiros, os instagramers, os youtubers, enfim, o público a gente poderia chamar também, entre aspas, de amador, tá? É a pessoa que está fazendo isso não porque ela tem uma formação para fazer isso, mas porque ela tem, enfim, uma facilidade, ou porque ela tem uma outra formação que ela usa para comunicar, ou usa muito bem os recursos daquela ferramenta, certo? E aí a gente tem casos como esse daqui, né? A Cristina Tardáguila, esse tweet aqui é dela. Para quem não conhece, ela é a diretora da agência Aos Fatos, né? Uma das maiores de checagem de informações do Brasil. E, aliás, não sei agora, será que é Aos Fatos ou a Lupa? Não sei, gente, mas ela é diretora de uma dessas duas, tá? E aí, o que ela está falando aqui? Ela está criticando um título de uma matéria do UOL. A matéria tinha 20 minutos, eu estava acompanhando isso aqui no dia, tinha 20 minutos que a matéria tinha acabado de ser publicada. E ela já foi lá, que é uma pessoa muito influente, tem muitos seguidores no Twitter, né? Já retweetou criticando o título da matéria. O que ela escreveu? Estou preocupada com o título desse texto do UOL. Não serão só dados dos usuários envolvidos no caso Marielle. É como estava o título. O título da reportagem estava: STJ manda Google ceder dados de usuários envolvidos no caso Marielle. Por que isso? Eles iam captar os dados dos celulares de todas as pessoas que estavam num raio ali de mais ou menos 15 quilômetros, né, do local onde ocorreu o assassinato, né? E aí, o questionamento que ela está fazendo aqui é: quando você coloca no título, vai ceder os dados dos usuários envolvidos no caso, não quer dizer que sejam usuários envolvidos no caso. Se eu estou passando pelo lugar, eu estou a 15 quilômetros do lugar onde ela foi assassinada, eu estava, sei lá, no supermercado, não é? Mas eu estou dentro desse raio, né, onde vai ser recolhidos os dados, meus dados vão para lá. Eu sou um usuário envolvido no caso? Não, eu estava no supermercado fazendo compra, eu nem sabia que tinha alguém sendo assassinado, não é? Nas imediações, certo? Então, é um problema muito grave de título. Você está mudando completamente a informação que você está tentando oferecer. Por completo. E aí tem um problema, que é a pessoa não fazer a apuração correta, não entender exatamente, ou às vezes escrever o texto de maneira muito apressada, não é? E aí fica com esse sentido dúbio. Aí isso, claro, gerou uma repercussão negativa, e o UOL imediatamente corrigiu logo depois, né? Aí ela colocou, ela tweetou, né, ainda foi justiça, né? Ufa, o UOL ajustou o título. Aí eles colocaram: STJ manda o Google ceder dados de usuários, genericamente, para investigar a morte da Marielle. Porque não dá para você afirmar que todas as pessoas dentro daquele raio estavam envolvidas no caso. Não tem sentido isso. São 15 quilômetros. É muita coisa, não é? E aí, a gente entra em outro problema que eu comentei aqui antes, que é o da acessibilidade, não é? As pessoas que são cegas, né, elas usam computador, porque elas precisam acessar serviços digitais, elas precisam acessar site, enfim. Mas como é que elas fazem isso? A grande maioria utiliza, né, tem teclados em braille, tem outros tipos de ferramentas, mas a grande maioria utiliza leitores de tela. O que é isso? É um programa de computador, né, que a pessoa bota um fone de ouvido, não precisa ser um trambolho desse aqui, igual eu estou usando, mas um fone de ouvido, que vai ler a tela para ela. Como ela não consegue ver, o programa vai lendo todos os pedacinhos da tela, né, para ela saber o que está escrito lá. Aí ela consegue acessar a informação que está no site. Então, se ela entra no site do UOL, por exemplo, não é, para ler essa tela aqui, tá? Que está aqui na tela de vocês, o que é que ela vai ler? O leitor vai lá em cima, aí ele vai ler ícone UOL, título da página, tilt. Mais embaixo, ela vai lendo linha por linha. Ícone de carta, enviar e-mail. Estão vendo ali no cantinho o ícone do e-mail? Passa para a próxima linha. Dados, título, dados. Próxima linha. Título, STJ manda Google CD. Vai lendo linha por linha do conteúdo que está na tela. Não é? Aí eles vão, geralmente, né, cada programa funciona de um jeito, mas geralmente eles usam um tab para ir trocando de linha. Professor, o que é que eu tenho a ver com isso? Né? Eu que estou só escrevendo o texto. Como é que eu posso impactar nisso? O que eu tenho a ver com isso?
você tem a ver que boa parte dos editores de texto tem uma caixinha no momento em que você vai inserir qualquer material que não seja texto. Quando você vai colocar um link dentro do seu texto na web, boa parte dos gerenciadores de conteúdo tem uma caixinha parecida com essa daqui. Veja o exemplo aqui, tá lá, inserir link, aí tem a URL, que é o link mesmo, é aquela coisa feia, www, barra, não sei o que, etc. Tá? O texto que vai ser mostrado, então é onde vai ficar sublinhado, tá? E o link vai aparecer para a pessoa clicar. Embaixo tem uma coisa que geralmente os gerenciadores vão chamar de título ou descrição do link. Nesse pedaço, se você não colocar nada, né, e é o que boa parte dos jornais fazem, tá? Se você não colocar nada, o que é que o leitor de tela vai ler para as pessoas que são deficientes? Ela vai ler o link todinho, letra por letra. Ela vai ler, no caso aqui, https files.sercomp.fg.br/web/up/1269 O que é isso, gente? A pessoa está lendo o texto ali, aí do nada começa a ler esse negócio sem sentido, porque ela não está vendo, tá? Ela não vê o link. Então tem que ter algo ali dizendo para ela que aquilo é um link. O que é que você põe nessa parte? Não é? Você escreve algo como link para conteúdo tal. Quando o leitor de tela passar pelo link, ele vai ler link para conteúdo tal. Clicar sim ou não. E aí a pessoa que está usando o teclado ou dispositivo dá o comando, certo? Agora, se não tiver nada, se você não tomar o cuidado de fazer a descrição de um link, de uma foto, de um vídeo, de um infográfico, de tudo que não é texto, não vai ter como a pessoa acessar teu conteúdo, certo? E isso, gente, não é uma coisa extra, não é um bônus, certo? Isso é o mínimo. Porque vocês, como jornalistas, têm o dever de informar a todos. Quando vocês não fazem isso, não faz a descrição do link, da imagem, do vídeo, do texto, você está escolhendo, tá bom? Não tem ninguém forçando, não tem nada. Você está escolhendo não informar essas pessoas. Isso é algo muito grave, né? Eticamente, deontologicamente, profissionalmente, civicamente, né? Que enquanto jornalista a gente tem um dever cívico que é de informar. Informar a todos, né? Da melhor maneira possível. Então, esse tipo de coisa, se aqui ficou um pouco complicado de entender, não se preocupem, tá? Eu vou abrir o editor, vou mostrar para vocês com calma, mas é só para adiantar isso aqui, tá? Então a gente não está falando aqui de uma coisa extra, tá? E não vai tomar o seu tempo. Veja, uma frase. Não é nem uma frase, são 3 palavras que você tem que escrever. Link para conteúdo tal. Fim. Só isso. Se for uma imagem, você tem que escrever a foto inteirinha. Não. Imagem de pessoa usando óculos, por exemplo, se eu fosse escrever essa foto aqui. Fim. Só isso. Para que a pessoa tenha pelo menos uma noção do que é que está sendo colocado nesses conteúdos que ela não consegue ver. Ou no caso de um link, é ainda mais importante, porque é um caminho. É o caminho que ela vai fazer para navegar pelo seu conteúdo. Se você não faz isso, a pessoa não tem sequer a opção, né, de seguir o link. E, inclusive, bagunça com a leitura dela inteirinha, porque ela vai ler o URL do negócio, né, que é esse nome horroroso aí, né? www, http. Não faz sentido isso, certo? As redes sociais, todas elas, tá? Todas elas têm lá uma ferramenta para você descrever o texto alternativo de uma imagem, de um vídeo, de novo, de qualquer coisa que não é um texto, não é? Todas as redes sociais têm. O Twitter, o Instagram, o Facebook, todos eles, não é? Quem mexe com isso, já viu algum momento na hora de postar, já olhou lá, sempre vai ter essa opção, editar texto alternativo, que é quando você descreve a imagem, não é? Então isso também é um exercício que a gente tem que fazer, certo? E a gente passa, né, mais especificamente agora, para alguns modelos de redação para a web. Eu não vou entrar em detalhes de algumas coisas que eu acho que fica melhor para a gente tratar com mais calma em web jornalismo, tá?
Mas passando por dois que são principais, né, que são os mais importantes, né, que inclusive vão instrumentalizar vocês para produzir as matérias, são esses dois modelos aqui. O da pirâmide deitada, é o mais utilizado até hoje, tá? E o do diamante de notícias, que também é bastante famoso, tem princípios que a gente usa na redação para a web, né? Tem outros modelos, né, que surgiram ali até 2005, mais ou menos, né, entre início dos anos 90 até 2005, mas são coisas muito sem sentido, né, não vamos passar por elas, vamos direto para esses dois que são os mais importantes. O modelo da pirâmide deitada, criado por um português, o João Canavilhas, né, em 2006, e é o mais utilizado até hoje, certo? Para redação na internet. E o do Diamante de Notícias, criado por um outro cara muito importante também, em inglês, Paul. Gente, paguei o nome dele da cabeça. Vai aparecer aqui no slide, desculpa. Que criou esse modelo chamado Diamante da Notícia, não é? E a Roda de Black foi criada por duas brasileiras, mas que também não tem muita representatividade, pega muita coisa emprestada desses dois modelos principais, certo? Que são os mais importantes. O da pirâmide deitada, criado pelo Canavilhas, ele usa um esquema para construir o texto que é parecido com o da pirâmide invertida, certo? Que se vocês não viram ainda, quem está entrando agora no curso, vocês vão ver em redação, não é? Da jornalística, que é aquele de tentar colocar a informação mais importante no começo. Esse princípio aí está mantido, tá? Você coloca os dados mais importantes no começo e depois vai diminuindo em importância, não é, até chegar no final da notícia ou da reportagem. Esse esquema geral de coisas está mantido. Qual é a diferença aqui para a internet? Na internet, como a gente tem a possibilidade de explorar, ampliar as informações, com o uso de link, com o uso de material interativo, multimídia, enfim, é como se a gente pegasse pirâmide invertida e deitasse ela. Por isso que a gente chama de pirâmide deitada, certo? Então, ela fica com essa estrutura, né, de um triângulo que foi deitado. Não é? Mas a ideia é muito parecida com a da pirâmide invertida. Né? A diferença é que a gente parte de informações centrais, não é, as mais importantes, que a gente dá da maneira mais sintética possível, mais objetiva possível, e aí, ao invés da gente ir afunilando, como na pirâmide invertida, a gente vai abrindo, né, em termos de informação. Você começa com o que é essencial, né, com o que a pessoa precisa saber, né, é uma espécie de resumo da notícia, o primeiro parágrafo, né, ou a primeira peça que tiver da notícia, e aí, à medida que a notícia vai avançando, você vai explorando mais, dando mais detalhes. Não é? Então, a unidade base, não é, o começo, ali, os primeiros parágrafos da notícia, a gente vai tentar responder as perguntas clássicas. Não é? O que aconteceu? Ou com quem? Quando e onde? Certo? As coisas que vão vir subsequentemente são informações de explicação, de contextualização e de exploração. Então é quando você vai tentar responder como ou porquê, ou depois você vai falar mais sobre o que, mais sobre como, mais sobre onde, mais sobre porquê, mais sobre quando, e no final você sempre pode colocar ligações externas à notícia, notícias relacionadas, tags, não é? Dicas de coisas para você ver que são relacionadas ao conteúdo da notícia, mas que você não explorou elas na totalidade naquele momento ali, certo? Então, eu gosto muito desse exemplo, que é o de uma agência de notícias. Né? A agência de notícias, vocês vão ver em algum momento do percurso acadêmico de vocês, elas são criadas para vender notícias. Né? O negócio delas é vender notícias. Então, a Reuters é uma das maiores do planeta, a France Press, a Folha Press é uma agência de notícias, certo? Que vende conteúdo, né, brasileira para outros jornais. E geralmente eles colocam assinatura, né? E aí o que acontece? Por que o material de agência de notícias ele é todo redondinho? Porque como eles vão vender notícia, a notícia ela tem que estar mais ou menos padrão para qualquer jornal que vai comprar a notícia. Por isso que as notícias de agências de notícias, em geral, elas são muito redondinhas, né?
porque elas são feitas para encaixar em qualquer jornal que possa comprar o material delas, né? Essa daqui foi produzida pela Reuters, é uma agência inglesa, uma das maiores do planeta, comprada pela UOL e reproduzida aqui no site deles, né? Olha como é que ela começa. Oslo vai se tornar a primeira cidade a recarregar táxis elétricos pelo ar, né? É uma notícia de 2019, né? Já está antiga já, né? Veja como é que o pessoal está um pouco na frente, né? Aparentemente. O título da notícia, ele é integrado à foto. Então, lembra quando a gente falou de blocos informativos? O primeiro bloco da notícia aqui, ele não é só um título em texto, ele é um título integrado à imagem, né? Então, por isso que é diferente do impresso, certo? Porque você tem essas possibilidades, né? Mais abaixo, o que a gente tem, aqui é como se eu estivesse descendo a tela, tá? Da notícia. Mais abaixo, o que a gente tem é uma coisa que pegou muito moda, assim, ali 2017, 2018, depois os jornais foram esquecendo um pouco, que é fazer um resumo da notícia, né? O UOL, um pouco mais para frente, eles começaram a nomear essa sessão de Sem Tempo, Irmão, que é justamente isso, a pessoa não tem tempo para ler a notícia inteira, né? Aquilo que a gente brincou na última aula, ninguém tem tempo, mesmo que você não faça nada, você não tem tempo. E aí eles fazem uma espécie de resumo da notícia em 2 ou 3 tópicos, não é? Para a pessoa que não quer ler o texto, não é? Mas no modelo padrão de redação para web, é comum que a gente use o primeiro parágrafo da notícia para fazer uma espécie de resumo dela, né? Veja que o primeiro e o segundo parágrafo aqui no caso, eles resumem basicamente a notícia inteira. Oslo, capital da Noruega, se tornará a primeira cidade do mundo a instalar sistemas de recarga sem fio para táxis elétricos, na esperança de tornar a recarga rápida e eficiente, o suficiente para acelerar a chegada de táxis não poluentes. Mais abaixo, veja que ele já respondeu todas as perguntas principais da unidade base da notícia. Ele já disse o que está acontecendo, com quem, quando e onde exatamente. Embaixo, ele começa a explicar um pouco como que eles vão fazer isso. O projeto usará tecnologia de indução. Como que eles vão recarregar pelo ar? Com tecnologia de indução, com placas de carregamento instaladas em pontos de táxi ligados a receptores instalados no veículo, informou a empresa finlandesa Fortum nesta quinta-feira. Mais para frente, tem algumas notícias relacionadas, então é um bloco, né, de exploração, colocado no meio da notícia. E aí, mais abaixo, eles vão começar a falar um pouco do porquê. A partir de 2023, todos os táxis em Oslo serão obrigados a ter emissão zero. Quer dizer, isso explica o investimento nesse projeto. E aí, mais para frente, eles vão dar mais detalhes sobre as coisas que foram ditas, resumidas, nesse comecinho da notícia. Então, no começo da notícia, você já não chega dando tudo, já não chega dando as coisas nos mínimos detalhes, né? Você fala resumidamente dos principais fatos que estão colocados ali, as informações mais importantes, e à medida que a notícia vai avançando, você vai dando mais detalhes das coisas que você mencionou lá no início, certo? Só voltar aqui no Skype, ver se vocês estão dizendo alguma coisa. Beleza. E aí, à medida que a gente vai avançando, é quando ele vai abrir, por exemplo, para o chefe da Fortum falar alguma coisa, né? Vejam, o segundo parágrafo aqui. O tempo é igual ao dinheiro quando os motoristas de táxi estão trabalhando. Disse Oleg Grandham Hempel. Acho que é isso, tá? Não falo a linguagem no norueguês, né? Chefe da rede de recarga pública da Fortum na Noruega. É quando ele vai começar a abrir espaço para as pessoas falarem, né? Porque se você usa os primeiros parágrafos já para abrir para a fala das pessoas, em geral, elas não são muito sintéticas quando elas vão falar, né? Esse discurso tem que ser arranjado por nós, jornalistas, né? Então, você reserva os parágrafos posteriores, né, para dar fala para as pessoas, para fazer uma fala direta, uma citação, alguma coisa nesse sentido. A não ser quando a fala ficou tão redondinha que ela pode começar a aparecer logo lá no início da notícia, tá? E aí, à medida que a notícia vai avançando, eles começam a mudar de assunto, mas estão falando do mesmo tema, tá? Que é carros elétricos. Mais abaixo na notícia tem um álbum de carros elétricos, que as montadoras já estão investindo nisso, né?
Quer dizer, ele está falando de Oslo, da Noruega, dos táxis? Não, já mudou o assunto. Mas ele está tentando dar contextualização, falando mais sobre a tendência de veículos elétricos, certo? Então isso é muito comum para peças não em web. A camada de contextualização, de análise até às vezes, ela vai aparecer mais para o final do texto, que é quando você já deu para as pessoas a parte factual, tá? De informacional, puramente informativa. E mais abaixo ainda a gente tem as notícias relacionadas, né? Estão linkadas ali. Isso aqui, em geral, não é você que vai fazer manualmente, né? O site, ele mesmo já organiza isso para você, o próprio editor que você está trabalhando, ele mesmo coloca essas coisas. Mas é claro que você pode fazer esse gerenciamento manualmente, dependendo do lugar onde você está trabalhando, da redação, enfim, às vezes é um empreendimento seu. Mas, em geral, os próprios gerenciadores de conteúdo colocam essas notícias relacionadas, certo? Outro exemplo aqui. Cidade finlandesa oferece prêmios a moradores mais ecológicos, entre aspas. E aí a importância de você pensar no tamanho do seu título, não é? Se você escolhe fazer um título que é mais sintético, muito provavelmente, quando a pessoa compartilhar ele no WhatsApp, por exemplo, e ele virar essa thumbnail aqui com a fotinha lá, a miniatura, com o título, a descrição, né, que geralmente é cortada, porque ela é um pouco maior, e o linkzinho, isso pode definir se a pessoa vai clicar para ler o teu texto ou não, né? E por isso é tão importante você ter o cuidado de como é que você vai compor o título, não é? Em geral, o melhor é que a gente seja o mais sintético quanto possível. Mas é claro que às vezes você vai adotar um tipo de título que é intencionalmente convidativo, ele é sedutor, ele convida o leitor a clicar para querer saber mais. O ideal é que você consiga fazer as duas coisas. Oferecer um título que seja extremamente informativo, que já ofereça uma informação no próprio título, e ao mesmo tempo que convide o leitor para querer saber mais sobre aquilo, né? Boas pautas, em geral, vão te ajudar a fazer as duas coisas. Se você tem uma pauta muito fraca, é difícil você ter um título que seja atrativo, né? Porque o título, em geral, já está informando o que a pessoa precisa saber, certo? Então, isso tem influência lá atrás, né? Na escolha das entrevistas, na apuração, na pesquisa que você vai fazer. Tudo isso vai influir no produto final que você vai ter. Então, nesse caso aqui, eu acho, a minha análise, que ele consegue as duas coisas. É uma cidade que é uma cidade, é um título que oferece informação. Cidade finlandesa oferece prêmios a moradores mais ecológicos e, ao mesmo tempo, é algo extremamente curioso, né, que faz você querer saber quais prêmios são esses, né, como exatamente ela faz isso, como funcionam esses pagamentos, como é que elas medem qual cidadão é mais ecológico ou não. Né? Então, quer dizer, qual cidade é, ele não diz qual é. Né? Então, veja que ele está escondendo todos esses dados, mas ele está dizendo a informação que é mais importante, não é? Que é aquela que vai seduzir você para ir ao resto do texto, para querer saber todas essas que ele não contou no título, certo? Então, isso você adquire, claro, com prática, mas também pensando, né, sempre fazendo um exercício ali de planejamento no momento de compor o teu texto, tá? Desde o título, passando de subtítulo até o corpo do texto em si. Depois, quando a gente vai para o texto, né, a gente tem uma estrutura muito parecida, né, muito redondinha com aquela da agência de notícias. Por quê? Essa notícia também é de uma agência de notícias. Ali em cima, ó, tá aqui ó, esse selo azulzinho, AFP, France Press, um dos maiores agentes de notícias do planeta, certo? Os moradores de uma cidade na Finlândia podem ganhar recompensas, como passagens de ônibus ou produtos alimentícios, se reduzirem o uso do carro, graças a uma iniciativa para estimular estilos de vida com baixo teor de carbono. Já deu as informações principais logo no primeiro parágrafo. Vejam que é sempre uma espécie de resumo da notícia, não é? Batizada de CityCap, a iniciativa, fundada pela União Europeia, oferece aos residentes o rastreamento de suas emissões de carbono durante as viagens, graças a um aplicativo que detecta se estão viajando de carro, transporte público, a pé ou de bicicleta. O que é isso? Como eles fazem isso? Não é? E por que eles fazem isso? Porque é uma iniciativa fundada pela União Europeia.
Como eles fazem isso? Através desse aplicativo que faz esse monitoramento dos cidadãos desse lugar, certo? Veja que todas as informações principais você já deu aqui. O que, né? O que, sistema de recompensas para cidadãos mais ecológicos. Quem, para os cidadãos que moram na Finlândia e participam desse programa de benefícios. Quando, agora, está acontecendo nesse momento, né? A iniciativa está em implantação, o programa já está funcionando lá. Não é uma coisa que um dia... Não, está funcionando lá. Né? Quando e onde? Na Finlândia. Né? Na cidade específica daquele país. E aí, o que é legal aqui nesse texto, né, em termos de estrutura? Em alguns momentos, eles adotam um tipo de... uma espécie de capricho que a gente pode usar na web e que no impresso é mais difícil da gente usar porque a gente tem uma limitação de espaço. Veja aqui que, primeiro, é legal que quando você vai dar um espaço de fala para alguém, você tente dar, claro que isso vai depender da fala, do contexto, mas você tente dar algum destaque para a fala. Você pode fazer isso, por exemplo, reservando um parágrafo inteiro para a fala. Então, no caso, né, primeiro parágrafo ali, Lahti é uma cidade muito dependente do carro. Nossa meta é que até 2030, mais de 50% de todas as viagens sejam feitas em meios de transporte sustentáveis, disse a France Press, o responsável pelo projeto. No parágrafo mais abaixo, veja que é uma frase só, e uma frase curta. Atualmente, 44% das viagens na cidade são consideradas sustentáveis. Veja, por que ele resolveu colocar uma frase só, logo abaixo desse parágrafo? Quer dizer, ele gastou um parágrafo inteiro para uma frase só, e logo abaixo desse, onde o cara diz, a responsável pelo projeto, a Anna Huttunen, que essa cidade ainda é muito dependente do carro. Aí ele quis deixar essa informação em destaque. Olha, eles acham que a cidade é muito dependente do carro em uma cidade onde 44% das viagens, quase metade, é considerado sustentável. O que é isso? É outra cabeça, não é? Quase metade das viagens de carros são sustentáveis e eles acham isso pouco. Né? Como é que você dá um destaque para isso? Poderia usar, por exemplo, um esquema de citação nessa frase aqui, né? Colocar as duas coisas num parágrafo só e dar um destaque, colocar num formato, numa fonte maior, né? Ou colocar num tipo de formatação diferente, né? Para tentar reforçar esse contraste. Mas ele escolheu uma estrutura de texto que tenta mostrar isso, dar ênfase a isso. Né? Ele reserva uma frase inteira para dar ênfase a isso, certo? Tem uma outra matéria aqui que faz mais ou menos a mesma coisa. Né? A Amazônia pode ser o maior repositório de coronavírus do mundo, diz cientista. Matéria do ano passado, tá? A história é conhecida. A intervenção humana em matas nativas pode gerar desequilíbrio ecológico e exportar doenças do coração da floresta. Com a devastação da Amazônia, a próxima grande pandemia pode surgir no Brasil, alerta o cientista David Lapolla. A Amazônia é um potão de vírus, afirma o pesquisador de 38 anos. Ao devastá-la, colocamos à prova nossa própria sorte. Aí, de novo, ele reservou um parágrafo inteiro para dar destaque a essa afirmação. Porque se ele coloca isso num parágrafo com, sei lá, 6 ou 7 linhas, essa informação ela se perde no meio das outras. Né? Inclusive no momento de aprender as informações que estão na leitura. Né? Mas se você reserva ela para um parágrafo, né, o peso que ela ganha no texto é maior do que se ela tivesse num parágrafo muito maior. Se ela tivesse no meio ou no final de um parágrafo já grande, que o leitor já está com a leitura cansada chegando ali no final. Né? Então veja também que o esquema é sempre de parágrafos curtos, não é? Breves, sintéticos, não é? E as frases, elas são muito bem pontuadas, não é? Sempre na ordem direta, sempre tentando eliminar artigos, não é? Ou pronomes. E aí a gente chega em um outro modelo de redação, que é esse daqui, chamado de diamante de notícias. O que ele fala, em síntese, é de que, nesse modelo, a gente tem que lidar mais, primeiro, com uma espécie de mistura das fases de produção da notícia.
Se no impresso é tudo muito bem dividido, né? Você está fazendo apuração, fazendo entrevista, contato com as fontes. Depois tem um segundo momento, que é você redigir, editar, colocar ou tirar informações. Depois tem um terceiro momento, que é o da publicação. Na internet, não é? Essa é a lógica do impresso, né? Uma coisa bem cadeia de produção, bem Charles Chaplin, né? Mundo moderno. Né? Faz um pedacinho, depois faz um outro, depois faz um outro. E sempre de uma maneira sequencial. Né? Na internet, essa coisa é um pouco mais difícil de você separar as fases. Tanto é que às vezes acontece de você acessar o Mais Goiás, por exemplo. Mais Goiás, muito problemático, tá, gente? Tem muito material ali, muito complicado, né? Inclusive difícil da gente chamar de jornalismo, mas em boa parte fazem um jornalismo legal, em alguns momentos, né? Produzem coisa interessante. Mas não sei se vocês já viram, eles principalmente têm esse costume de colocar assim, uma chamada enorme em vermelho, urgente, não é? Assaltante, não, senhora idosa é assassinada dentro de casa, não é? E aí eles colocam na legenda algo do tipo: a senhora idosa foi assassinada na noite dessa terça-feira, junto com a neta, enquanto dormia. Certo? Acabei de inventar, tá? Não sei se isso aconteceu ou não. Mas a legenda é isso, e logo abaixo eles colocam assim: estamos atualizando essa matéria, em breve mais informações. Porque é isso, no afã de dar a informação da maneira mais rápida quanto possível, você vai adicionando mais elementos àquela matéria, porque você pode editar ela depois, à medida que o dia vai passando. Então, se você deu essa informação de manhã, à tarde, às vezes já tem algum desenvolvimento, você pode editar a mesma matéria para dar mais informação dentro daquele lugar. Se na TV a gente faz isso, a gente vê isso às vezes, né? Acabou de acontecer uma chuva fortíssima e caiu sei lá quantas árvores e matou alguém, sei lá, não é? E a gente está desenvolvendo isso, mais informações no jornal Anhanguera, segunda edição, certo? Tem uma chamada ali no meio da tarde, mas aí ele pede para que você acompanhe mais à noite, porque não tem como ele editar uma informação que ele já te deu em vídeo, entende? A coisa ela é muito um produto pronto, né? Na TV, no rádio, no impresso. Na web, quase tudo é editável, né? Quase tudo dá para mexer depois. Né? Então, justamente por isso, tem essa tentação de você estar sempre atualizando a coisa. E isso cria um conflito. Esqueçam, tá? Esses desenhos complicados aqui. Paul Bradshaw, lembrei o nome do cara, né? Está escrito aqui. É em inglês. Ele criou esse modelo diamante de notícias, e o diamante é essa figura aqui, esse losango que está aí na tela, onde ele tenta colocar em uma ponta velocidade, lá em cima, e aqui embaixo, controle do usuário. E no meio dessas duas coisas está uma coisa muito importante para o jornalismo, que é profundidade. O que é isso? E como é que a gente lê esse diamante aqui? Quanto menor o nível de profundidade, mais eu me aproximo de uma matéria mais veloz, mais rápida. Né? Claro, óbvio, né? Porque quanto mais rápido eu der a notícia, muito provavelmente menos informações eu vou ter para dar naquele momento ali. Então a profundidade dela é menor. Né? E por outro lado, tem também um controle, a apreensão, a oferta de informação para o usuário. Né? Quanto maior o nível de informação que eu dou para o usuário, né? Ó, eu vou dar essa notícia aqui, eu já produzi para ela um infográfico, um vídeo, um podcast, tem um álbum de fotos e o texto. O que é isso? Eu estou dando muita opção para o usuário navegar na minha notícia. Isso também, né, em geral, é inversamente proporcional, perdão, é diretamente proporcional à profundidade da notícia. Porque quanto mais controle eu der para o usuário, para essas coisas, mais profundidade ele vai ter para ler a notícia, certo? Mais informações em profundidade ele vai ter da mesma notícia. Quer ver um exemplo muito prático para a gente tentar entender essas coisas complicadas aqui em inglês que estão na tela? Deixa eu só ver o que vocês estão escrevendo aqui. Quando atualiza a matéria na web, tem a mesma visibilidade que postar uma matéria nova? Aí é uma ótima pergunta. É um conflito, não é? Que entra nisso daqui, não é?
você pode ter a opção, não é, de fazer, por exemplo, o que a Folha fez. Isso ficou muito marcado para mim, porque tem um trabalho, né, explorando isso. Da Melissa. Como é que era o primeiro nome dela, gente? Eu esqueci o sobrenome dela. Acho que é Nominato, Melissa Nominato. Que fez um TCC sobre isso. Ela foi entrevistar a redação da Folha sobre como é que eles cobriram a entrevista que o Lula deu quando ele saiu da cadeia, né, quando ele foi liberado lá pelo tribunal. E aí, claro, todos os jornais queriam entrevistar ele, todo mundo queria dar exclusiva. A Folha conseguiu uma exclusiva com ele. Foi a primeira entrevista, né, junto com o El País. E essa menina foi fazer a pesquisa, ela foi entrevistar o pessoal da Folha no dia que eles foram fazer essa entrevista. Então ela pegou todo o arranjo da redação, de como é que eles iam se organizar para fazer a entrevista. E como é que eles iam dar essa entrevista como matéria depois no site. O que a Folha escolheu fazer? Ao invés de pegar toda a entrevista e publicar ela de uma vez, como a gente está dizendo aqui, né? Com um infográfico, com a linha do tempo da situação do Lula, com a entrevista inteira na íntegra para as pessoas lerem, com todas as declarações que ele deu, enfim. Ao invés de fazer isso em uma matéria só, com muita profundidade, a Folha escolheu ir soltando pedaços da entrevista ao longo do dia. Então ela entrou nessa segunda opção que você colocou aí na sua pergunta, publicar várias pequenas matérias ao longo do dia, porque assim a editora entendeu que ela engajava mais os leitores, porque eles iam ficar querendo saber, não é, mais sobre a entrevista, não é? Você lança um pedacinho com a declaração bombástica ali no começo da manhã. Aí mais ali na hora do almoço você solta outro pedaço da entrevista em que ele está falando outra coisa, não é? Agora, por que a Folha podia optar por isso? Não é? E veja, o argumento dela é bom, não é? Porque você mantém o leitor ligado ali na Folha. Ela foi o único jornal que entrevistou. Se você quiser saber o que ele falou, não é? Você tem que acessar o site da Folha várias vezes ao dia, porque eles vão soltando devagarzinho, não é, os pedaços da entrevista. É uma estratégia interessante de engajamento. O problema a gente pode discutir é se ela é informacionalmente responsável, né? Porque você está escolhendo dar a notícia pelas metades para as pessoas, né? Porque aí eu posso perguntar para a Helena, né? Oh, Helena, você leu a entrevista do Lula? Aí ela vai dizer qual, né? Qual pedaço, né? Porque olhando pelo outro lado também, todo mundo tem tempo, não é, de acessar 10 pedaços diferentes da mesma entrevista ao longo do dia. Por mais que você seja, sei lá, um fã do Lula, um petista inveterado, não é? Ninguém tem tempo. Não é? Ninguém faz isso. Não é? Muito raramente alguém faz isso. Se as pessoas for fã, assim, veterado do negócio, então ninguém faz isso. Não é? Então, tem problemas aí. Mas por que eles podiam optar por essa opção? Porque a Folha tinha uma entrevista que era exclusiva. Certo? Se outros jornais tivessem feito a entrevista no dia, como é que a Folha ia se diferenciar dos outros, não é? Produzindo a mesma matéria? Porque ele deu a mesma entrevista para, sei lá, 10 jornais. Não é? Vamos colocar um outro cenário aqui, não é? Onde 10 jornais conseguiram falar com ele, ao invés de só a Folha. Aí, se ela fizesse isso, de publicar várias matérias diferentes da mesma entrevista, não ia gerar engajamento nenhum. Porque não é o País, por exemplo, tá? Tô chutando aqui, a pessoa já leu a entrevista inteira. Então por que ela vai ler um pedacinho na Folha de manhã, depois um outro à tarde, depois um outro à noite, depois mais um pedaço no outro dia? Não, ela vai ler a entrevista na íntegra. Inclusive ela não vai ler tudo, ela vai ler os pedaços que interessam mais para ela e pronto, fim, nunca mais ela volta lá para ler aquele negócio, não é? Mas veja, o que ela poderia fazer numa situação como essa? Optar pelo outro caminho, que é o da profundidade, não é? O jornal ele está sempre em busca do que exatamente de exclusivo que ele pode oferecer para as pessoas, não é? No caso da Folha, era... Perdão, gente. Nossa, eu tô com a alergia atacada hoje. No caso da Folha, era o próprio material da entrevista. Ela foi o único jornal que entrevistou o Lula. Certo? Se outros jornais tivessem feito isso,
aí seria mais complicado. Ela teria que se diferenciar produzindo algo mais elaborado, uma timeline da prisão do Lula e da soltura dele posterior, né? Poderia ser uma coisa diferencial. Sei lá, tinha links comparando as declarações atuais dele naquela entrevista com outras que ele deu, certo? Então veja, tudo isso são tentar jogar com pesos diferentes na mesma balança, né? Vai depender muito do contexto, do que é mais interessante para o jornal, certo? Então, um exemplo muito bom aqui de diamante da notícia. E a internet é fantástica porque ela não deixa a gente esquecer, não é? E então houve essa ocasião, né, em que no dia 6 de março de 2019, o presidente da República perguntou no Twitter o que é Golden Shower, né? Para quem não sabe, tá, gente, eu vou tentar explicar aqui de maneira muito discreta, é um comportamento fetichista, tá, sexual, tem a ver com a prática sexual de fetiche, tudo bem? Não vamos entrar nos detalhes do que é exatamente, mas é uma prática sexual de um fetiche, não é? E aí, bom, é uma coisa importante, né, assim, de você publicar no Twitter, né, se fazer essa pergunta e tal, e nosso presidente, como é uma coisa importante, ele publicou isso no Twitter dele. E aí, tem maneiras diferentes de você cobrir isso. E aí, esquecendo, tá, a parte do presidente publicou, como é que os jornais cobriram isso? Você pode fazer como a Folha fez, que é simplesmente repetir o que já está lá no Twitter, né? O que é Golden Shower? Pergunta Bolsonaro após publicar vídeo polêmico. Bom, sim, se eu usar o Twitter, por exemplo, eu já sei disso, né? Então eu vou clicar nessa matéria aqui para ler ela, por quê? Certo? Sim? Porque ela é rasa, né? Em termos de profundidade, ela é muito rápida, porque ela foi publicada segundos depois do presidente tweetar, velocidade fantástica, mas justamente por isso ela tem um nível de profundidade muito baixo, né? Ela é muito rasa, ela não diz muito mais do que isso, né? Que o presidente publicou esse negócio. Ok, né? Ou então você pode fazer algo um pouco mais diferente, né? Como o estado de Minas. Conheço o bloco onde foi filmado o vídeo do Golden Shower que o Bolsonaro publicou, certo? Você está tentando dar um pouco mais de contexto para o fato. Você não está falando apenas do próprio fato em si, né? Você está tentando dar contexto para ele. Então, veja, é mais informação, é mais profundidade, não é? E foi feito razoavelmente rápido também. Não é? Claro, não tão rápido quanto a Folha, mas é claro, aqui você tem uma informação um pouco melhor. Outra melhor ainda foi o que essa editoria de economia do UOL fez. Qual o impacto para a indústria do carnaval do vídeo que o Bolsonaro postou? Muito melhor, não é? É uma matéria que tem análise, além de contexto, de noticiar o fato, de fazer tudo que as outras reportagens fizeram. Essa daqui traz análise. Não é? De quem? Do próprio jornalista? Não, de um economista, de pessoas que são fontes qualificadas para comentar o assunto. Certo? Então, é legal que a gente sempre tente ir por esse caminho de dar o máximo de profundidade possível. Porque forçar vocês a serem rápidos, a própria atividade da profissão já faz isso por natureza. Tá? Ah, mas na redação, professor, as coisas têm muita pressão do tempo. Bom, vai ter mesmo. Certo? Aí você pode escolher ceder a isso e fazer a coisa no mínimo do mínimo do mínimo, ou ainda com a pressão do tempo, fazer algo muito mais elaborado. Né? Que é esse tipo de coisa aqui que vai atrair clique, é isso aqui que vai fazer as pessoas irem no seu site, isso vai engajar eles mais, isso vai poder aumentar as rendas de faturamento de publicidade que o site pode cobrar dos anunciantes, por exemplo. Certo? Então, para tentar resumir diretriz de redação, a gente tem algumas coisas, né, que eu estou reforçando aqui com vocês mesmo. Primeiro, preocupação constante com o leitor, tá? O tempo que ele vai gastar para ler o seu texto, a composição dele, o conforto visual, a atenção que ele precisa. Então, se você escrever um parágrafo muito grande, ele tem que concentrar mais na leitura, né, para ficar ali lendo aquele negócio até o final. Justamente por isso é melhor que você use parágrafos menores, com frases mais curtas, não é? Prestar atenção em engajamento, interação.
Sempre que escrever as coisas, tentando esclarecer o que elas querem dizer, tá? Atualização de números sobre a Covid. Número de óbitos hoje, tantos por cento. Sei lá, 30 pessoas em Goiânia morreram hoje de Covid, certo? E não sei quantas mil foram internadas. Tá bom. Para mim que não estou acompanhando os números todo dia. Isso é muito? Isso é pouco? Eu não sei. Eu não tenho obrigação de saber. Quem tem a obrigação de saber? Você, que é jornalista, né? Que tem que me informar e dizer para mim: olha, os números hoje, a prefeitura soltou, são esses. Tá, ok. Mas o que esses números querem dizer? Eles querem dizer que a gente está tendo uma alta no número de mortes. Uma alta de quantos por cento? De 10%. É um tanto. Não, está tendo alta de 70% no número de internações de UTI. Então agora eu sei o que fazer com essa informação. Agora eu sei o que fazer com esse número. Né? Se você não tenta dar esclarecimento, contexto, né, um propósito para os números que você está trazendo, eles perdem o sentido. Né? Aí você está basicamente pegando coisas que estão no site da prefeitura e colocando no site do G1. Perde sentido. Né? Aí, inclusive, nem precisa de você para isso. Né? Aí você e qualquer outra pessoa faz isso. Né? Cadê seu diferencial? Né? A qualidade do teu texto, da coisa que você está produzindo. Né? Ninguém quer ser um profissional dispensável. Né? E você ceder a isso é justamente ir por esse caminho. Né? Então tem que ter essas preocupações em mente. Pensar sempre na questão do tamanho e profundidade. A gente sempre tem que tentar dar o máximo de informação possível, mas com cuidado também para não produzir uma coisa gigantesca que as pessoas não vão conseguir ter tempo de ler, ou assistir, ou ouvir. Não é? Prestar atenção no, onde você vai colocar o link, em qual palavra, em qual expressão. Não é? Como a gente viu, isso é importante. Pensar no multimídia, algo que a gente vai ver agora aqui no finalzinho, e também aos números, tá? Que a gente tira dos textos de web. Número de acesso, quanto tempo a pessoa fica na página, quanto tempo ela levou para chegar até o final, se ela chega até o final. Em geral, a gente tem todos esses dados, certo? E o que é multimídia? A gente já falou disso, tá? Apenas para aclarar algumas coisas. Multimídia é combinar dois tipos de linguagem. Então, texto, som, fotografia em uma mesma mensagem. No caso, essa mensagem é notícia. Né? Multimídia existe há muito tempo no jornalismo, né? Se a gente pegar apenas a coisa de imagem e texto, texto e fotografia no jornalismo existe desde o século XIX. Né? O cinema, ele nasceu com orquestra. O cinema era mudo e tinha uma orquestra para fazer os efeitos sonoros. Televisão é, por natureza, multimídia, porque ela tem imagem, texto, som. E hoje a gente trabalha, né, na web. Texto, foto, áudio, vídeo, essas coisas mais padrão. Coisas que a gente usa um pouco menos, poderia usar muito mais. Gráficos, animações, GIFs, certo? GIF não serve só para fazer meme, não, para mandar as figurinhas no WhatsApp. Serve para informar também, serve para chamar a atenção do seu leitor, para falar para ele: presta atenção aqui, ó. O cara tá lendo ali, tem um pedação de texto, aí você bota um GIF ali para ele dar uma respirada, voltar, né? Conseguir a atenção dele de novo. Ilustrações, né? Se a gente for para as redes sociais, tem formatos específicos, né, de multimídia, como os stories do Instagram, as sequências do Twitter, os estados ou reações do Facebook, o haha, o nervosinho, certo? O feliz. Vibração, no caso de notificações, dados em mapas e infográficos. E aí, claro, a gente precisa... Como que a gente usa todas essas coisas diferentes, né? Prestando atenção a alguns princípios que estão no texto, que servem de base para a aula de hoje, e que a gente, sinteticamente, poderia resumir como compatibilidade, preocupar com o esforço do leitor. Você vai botar um vídeo ali, não é, para explicar uma expressão que um cientista, um epidemiologista usou na notícia que você está produzindo, legal. Por quê? Porque, de repente, o seu público ele não é especialista, né, em saúde pública. Então, às vezes, ele usa uns termos estranhos, e se você usar um vídeo ou um áudio para explicar esse termo, pode ser algo legal. Né? Pode, inclusive, usar esse vídeo como chamada nas redes para que as pessoas vão para o site ler a notícia por inteiro. Né? Complementaridade, pensar sempre assim, o vídeo que eu estou usando aqui, ele casa com o texto que está logo aqui embaixo? Né? O áudio que eu vou colocar aqui embaixo, ou o podcast que eu vou incorporar na minha matéria, ele encerra bem a reportagem ou é melhor que ele apareça lá no início? Não é?
para começo de conversa, ele tem alguma coisa a ver com o vídeo que está lá no começo? Ou eles falam de coisas completamente diferentes? E tudo isso está na mesma página. Isso não vai ficar confuso para o meu leitor? Não? Pensar em redundância, e aqui é importante. O texto para a web, não é? É claro, como qualquer texto, a gente tem que tentar eliminar a redundância. Palavras repetidas, expressões repetidas, não é? Coisas que você já disse lá em cima, que você não precisa repetir embaixo. Mas entre os elementos, então, às vezes, o que você disse no texto, às vezes, é importante que você diga no vídeo. Mas não do mesmo jeito. Você pode dizer a mesma coisa de uma maneira diferente, porque, claro, é uma linguagem diferente, não é? Às vezes, o que você está falando no áudio é importante que você mostre também em uma imagem, em uma fotografia. Por quê? Porque a gente tem tipos diferentes de leituras, não é? As pessoas às vezes prestam mais atenção, cada um aprende e absorve informação de um jeito. Tem gente que é mais visual, a pessoa vai direto para o vídeo, para a imagem, para a foto. Tem gente que é mais um tipo de virtualização que é mais interpretativa. Então ela sempre vai preferir o texto. Ela não quer áudio, não quer vídeo, ela quer o texto. Tem gente que é mais oitiva, aprende mais com ouvido. Então ela vai tentar buscar o áudio. Então é importante que a gente tenha oferta, né, em formatos diferentes, certo? Sim, você vai falando das mortes aqui, né? Preocupante, né, o cenário. Certo, gente? Essa coisa da redundância é importante. Hierarquizar conteúdo também. Então tem que analisar o que é melhor para a matéria, tá? E destacar o elemento. Né? Eu estou falando do caso da senhorinha da idosa que foi vacinada, que não foi vacinada, certo? Se eu quiser dar detalhes sobre isso, né, e explicar a situação no momento em que é importante que as pessoas vão vacinar, se eu só coloco o vídeo logo no início da reportagem, não é? Com a senhorinha sem receber a vacina, e foi lá à toa para correr o risco e tudo mais, e ela não recebeu a vacina, o que eu estou fazendo indiretamente? Vejam o quanto que tem de responsabilidade, não é, em como que a gente dá a informação. Se eu deixo só o vídeo, não é? E a pessoa em geral, né, ela vai clicar no vídeo, depois nem vai dar uma olhada no texto, apenas o flagrante, e o vídeo é apenas o flagrante, né, dela não sendo vacinada, o que eu estou fazendo? Estou desestimulando as pessoas a participar da vacinação. Eu crio uma espécie de descrença na campanha, não é? Na ação de imunização, nessa ação que é de saúde pública. É uma política de saúde pública, né? Que está demorando a acontecer, está a passos lentos, mas é uma política de saúde pública. Não é? Se eu coloco o vídeo do flagrante um pouco mais para baixo e começo o texto falando do caso, mas também explicando, não é, que ele é uma exceção, não é, que isso já está sendo apurado, que a enfermeira já foi afastada, a imagem que eu crio do fato que eu estou noticiando é outra, certo? Então, percebam como é importante a ordem em que você coloca os elementos multimídia de uma reportagem. Tudo bem? Isso é muito importante. Não é? Pensar também aquilo que a gente falou em questão de conforto, né? No tempo que você vai gastar do seu leitor, não é? Ah, eu vou botar 3 vídeos nessa matéria aqui. Será que você precisa de 3 vídeos? Né? Será que você precisa de um vídeo, 2 áudios e um infográfico interativo? Às vezes, menos é mais. Por quê? Muita gente lê coisas, né? O único meio de acesso que eles têm para a internet é o celular. Né? E aí é aquela coisa do pacote de dados, né? Tá sempre ali contando os pedacinhos. E aí, se a pessoa usa um vídeo, gasta muito mais. Então tem que ter essa ponderação, né? Às vezes é importante que você dê as informações mais importantes em texto, porque você não vai exigir que as pessoas vejam o vídeo ou o áudio. O importante é dar a opção, mas não exigir que elas vejam todos os formatos de produção da matéria. Tá? Alguém abriu o áudio para fazer alguma coisa? Pode falar aí. Não? Okay. E por último, adaptar, certo? Em razão do tema, do público, né? Pensar em como é que você encaixa melhor o conteúdo, dependendo de cada elemento multimídia. Tá?
E a gente tem 3 tipos de composição. O que a gente sempre vai mirar é esses 2 últimos aqui, ó. Coordenação e subordinação. Esquece a palavra, tá? O termo, não vai ter prova para cobrar isso de vocês. O que é importante é que vocês entendam o princípio, tá bom? Então, a coisa que é fundamental. Só um pouquinho, gente. Chegou um pessoal aqui, não tem ninguém aqui. Eu preciso chamar alguém para atender a porta, tá? Só um pouquinho. Peraí. Só um minutinho, amigo. Acho que vocês estão ouvindo os cachorrinhos aí, né? Ok, voltando. Me deem um ok, gente. Se vocês estão me ouvindo, se vocês estão vendo tudo bem. Só um ok que eu termino, eu encerro. Sim, professor, tá tudo ok. Mas, bom, então, o que é uma composição por justa posição? Ou, dizendo de maneira mais simples, esqueçam as palavras, esqueçam os termos, tá? Presta atenção no princípio aqui. Como é que você faz uma composição muito padrão, muito simples para internet, tá? Funciona, né? Na maioria das vezes ela funciona, mas a gente vai tentar mirar em algo um pouco mais sofisticado. A composição por justaposição é aquela mais simples de todas, tá? Que vem geralmente título, textinho, não é? E aí tem uma foto ali para ilustrar alguma coisa e um videozinho. E tá tudo mais ou menos repetindo em cada um desses elementos. O título está sendo repetido no texto, tudo que está no texto está sendo repetido na imagem, e tudo que está na imagem está sendo repetido no vídeo. Certo? As cores aqui é para vocês tentarem formular isso, tá? Na cabeça de vocês. Então, quer dizer, não tem um uso muito inteligente, né? Do vídeo, da foto, do áudio, do texto. Tudo diz mais ou menos a mesma coisa, né? Tem uma redundância muito grande ali. E, bom, você joga as coisas ali como se tivesse, não sei, fazendo uma matéria no impresso, né? Funciona? Funciona. Na maioria das vezes, sim. O problema é que desse jeito você deixa de usar muitos dos recursos, né, de fazer uma composição um pouco mais inteligente, né, que é esses outros tipos aqui. Você pode fazer isso pensando um pouco melhor, como naquela notícia que a gente fez, onde a imagem, né, a foto, ela já está apresentando o título. Então as duas coisas vêm juntas, como um único bloco. Aí você garante que a pessoa vai ler a imagem, né, com a leitura do título. Então, quer dizer, isso é uma informação que está sendo apresentada de maneira integrada. Né? E, obviamente, ela foi pensada para ser consumida dessa forma. Né? Aí vem um pouquinho de texto, e à medida que você vai avançando no texto, né, como aquela notícia dos carros, certo? Você está falando ali carros elétricos e tal, aí a foto que você está mostrando mais para o meio da reportagem já não é dos táxis, não é? É de outras iniciativas de carros elétricos. É um álbum de carros elétricos, por exemplo. Lá no final da notícia, o que vai aparecer mais embaixo já não é exatamente o fato que você estava noticiando lá em cima, você está trazendo mais contexto. Você está falando, por exemplo, que na Europa a maior parte dos países já tem programas para tentar eletrificar toda a frota de veículos, certo? E aí mais abaixo tem uma linha do tempo mostrando a evolução disso, não é? Na mesma notícia. Não é? E ela tem o mesmo tamanho da outra, certo? Mas você deu muito mais informação e ela ficou muito mais interessante de ler. E cada um dos elementos diz coisas diferentes sobre o mesmo assunto, certo? Outra possibilidade é você fazer por subordinação. É quando você tem um único elemento e aí a partir dele você vai traçando todos os outros da reportagem. É o que aconteceu nas reportagens da Vaza Jato, por exemplo, né? A partir de um áudio, né, uma mensagem trocada lá entre o pessoal que estava envolvido nas investigações, a partir do áudio, eles iam produzindo texto, fotografia, a partir das pessoas mencionadas nesse áudio. Eles iam buscar fotos delas, depoimentos delas, não é? Quem são as pessoas que estavam envolvidas, quais são as atividades profissionais delas. Não é?
vídeos de declarações em reuniões ou de palestras ou alguma coisa do tipo. Então, é um tipo de composição que é mais sofisticada. O legal é que a gente sempre procure fazer esses outros dois tipos, né, ao invés do primeiro. Porque o primeiro ele é muito simples, não é? E a gente está deixando de usar recursos que poderiam informar melhor o nosso leitor, certo? E essa é uma responsabilidade nossa, tá? Não é assim um bônus, um extra, não é? Isso é algo importante, certo? Que precisa ser feito. Aí, como a gente está chegando no limite do horário aqui, eu não quero esticar até o final, eu vou mostrar apenas duas coisas aqui. Uma delas é essa daqui, essa matéria do núcleo, tá? Para apresentar números e dados, e que eu acho que faz um uso muito bom de multimídia. A outra, aqui eu coloquei alguns exemplos de RMs, tá? Grandes reportagens multimídia. Eu comentei na aula passada, né? O Simval perguntou, falei um pouco. Então tem alguns exemplos aqui, tá? Dois deles, inclusive, de ex-alunos, tá? Que fizeram matérias assim excelentes. Notícias aqui também, temos materiais de ex-alunos, né? Que produziram material multimídia excelente. Aqui também, tudo isso aqui é de ex-aluno, tá? Todos da Fazan. E aqui, né? Essa daqui do G1. Então, vocês conhecem, gente, esse portal, Núcleo Jornalismo? Se não, recomendo muito, tá? Excelente conteúdo de altíssimo nível. Do Sérgio Spaniolo, um dos maiores jornalistas da história. Vixe, vai cair o céu aqui. Da história, um dos maiores jornalistas da atualidade, tá? No Brasil. Telegram, o novo refúgio da extrema-direita. O título já diz alguma coisa e ele te convida a saber mais sobre isso, percebe? A reportagem começa não com um clássico, uma foto genérica de uma pessoa usando o celular, né? É um gifzinho que tem única e exclusivamente a funcionalidade de chamar a sua atenção. É um gif, gente. Não é um vídeo, eu não cliquei em nada aqui para tocar, é um gif. Você bota aqui, ele está tocando sozinho, né? E aí, logo abaixo, a chamada. Aplicativo de mensagens vira rota de fuga para políticos radicais e apoiadores que sofrerão sanções em outras plataformas digitais. Aí tem aqui os créditos, as coisas para compartilhar. E aí, olha que legal o jeito que eles usam a possibilidade aqui dos links, né? Quando eles vão falar, por exemplo, nessa parte aqui, proibidos no Facebook, no Twitter e nas maiores redes por seu potencial de dano no mundo real, canais e grupos que abraçam teorias conspiratórias ou discurso de violência podem ser facilmente encontrados com a simples busca por palavra-chave no aplicativo, no Telegram. Esse onzinho que está colocado aqui, né, que proibidos por algumas redes, se você clicar nele, ele abre um texto explicativo falando sobre como é que isso aconteceu. Veja que inteligente isso, porque eu não saio da matéria, não é? Eu não vou para outro site, eu continuo na mesma página. Eu clico aqui nesse linkzinho e ele abre logo aqui abaixo uma explicação disso. Por exemplo, em dezembro de 2016, um fanático de extrema-direita, seguidor de QAnon, abriu fogo contra uma pizzaria na capital dos Estados Unidos, Washington, por causa de alegações conspiratórias falsas de que ali acontecia exploração e abuso infantil. Potencial de dano ao mundo real, ele está dando um exemplo disso, né? O link não abre em outra página, tudo para tentar manter a pessoa dentro da página, não é? Para você não saia do texto, para que você permaneça aqui lendo ele até o final. Não é? Então eles fazem um uso inteligentíssimo de multimídia, certo? A maneira como eles apresentam os números, não é? Usam tabela também, tem os links aqui para cada um dos perfis que eles colocam. Usam infografia, né, com as fotos dos líderes para cada grupo de Telegram, né, que eles colocaram aqui, canal no caso. Tópicos, sempre tentando quebrar o paredão de texto. Vejam que a cada 2 ou 3 parágrafos tem alguma variação do texto. 2 parágrafos, tópico. Mais 2 ou 3 parágrafos, tópico. Depois citação. Não é? Mais aqui, 2 ou 3 parágrafos, link.
2 ou 3 parágrafos, tópico. Não é? Então, essa é uma construção multimídia bem pensada, não é? Porque ela é feita de uma maneira a engajar a leitura, a não deixar o leitor cansado. Não é? 2 ou 3 tópicos, 2 ou 3 parágrafos. Perdão, gente. Infografia, certo? Então, recomendo muito, tá? A leitura não só dessa matéria, mas do núcleo mesmo. É um jornal que trabalha, assim, eu acho que é vanguarda hoje no país, tá? O nível perdão, das produções que eles fazem. Não sei o que está acontecendo aqui, eu tô com alergia horrível, vocês não sabem o esforço que eu tô fazendo para falar aqui. E aqui, perdão, a gente tem, legal, não conheço, mas vou dar uma olhada depois, a gente tem um exemplo do contrário, né? Que é um uso de multimídia que, em geral, tá, para ser justo aqui com os jornalistas, ele é determinado pela própria editoria, tá? Pela própria organização, né? Que é esse padrão mesmo que o G1 adota, né? E na maioria das regionais, de colocar título, vídeo da TV regional, depois o texto praticamente repetindo o que está no vídeo. Isso é ruim, né? Porque primeiro o vídeo que está colocado aqui, e isso é o principal, ele não é um vídeo para a internet. Ele é um vídeo de TV colocado aqui na internet. Então, quer dizer, se você acessa essa mesma notícia na web e você já viu a reportagem na TV, por exemplo, para que você vai ler o texto? Se o texto está repetindo o que você já viu mais cedo na TV. Percebem? Né? Não tem muito sentido esse tipo de construção, né? De redundância máxima, né? De o vídeo diz uma coisa e o texto diz exatamente a mesma coisa. Né? Ou o texto diz uma coisa e o vídeo repete tudo o que o texto disse. Né? Isso não é uma construção muito inteligente, né? Mas eles continuam insistindo nisso, né? Talvez por usar o outro argumento, né? A outra ponta da balança, que é oferecer opção. Nisso eles estão certos, né? Porque você tem a mesma informação em formatos diferentes. Mas o problema é que fazendo isso sem um planejamento como o do núcleo, por exemplo, você oferece a mesma informação várias vezes, né? E, inclusive, deslegitima o esforço do próprio repórter. Né? Porque a Vanessa Martins, por exemplo, conheço ela, certo? Excelente jornalista. Né? Estudou comigo, né? A gente fez o curso de graduação junto, ela era minha caloura. Excelente jornalista. Você não deixa sequer ela usar a habilidade que ela tem, porque ela tem que repetir o que está sendo dito no vídeo. E, em geral, o texto que ela escreveu, às vezes, sequer vai ser lido, porque a pessoa vai ser lido, porque a pessoa viu o vídeo e não vai para o texto. Estão melhorando isso, né? Nesse texto, inclusive, e aí tem o peso da jornalista, né? Tem vários momentos em que isso não acontece, mas você pode notar que nas produções dela, por exemplo, isso é diferente, né? E aí a gente vê, né, o esforço individual. Tem, links para outras matérias, né, para tentar recobrar e dar contexto ao que estava sendo dito no vídeo. Tem informações que não estão no vídeo, né, que ela apurou e ela colocou aqui. Né. Então, está melhorando. Né, e que, é claro, é o próprio jornalista que vai encontrar um espaço dentro da organização editorial para tentar dar informação da melhor maneira possível. Certo? Não faziam isso também, de usar a captura do vídeo como uma foto. Né? É inteligente, porque você poupa recurso, né? E varia o uso de multimídia. Não fica só texto, 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 vídeo, texto, 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 vídeo. Né? Tem foto também, enfim. Então, era um pouco isso, tá, gente? A nossa conversa hoje. Núcleo o quê, professor? Núcleo jornalismo, tá? Eu deixei os links aqui, no site da disciplina e tá lá no Moodle também, mas eu vou botar aqui para facilitar, tá? Era isso, nossa discussão aqui hoje. Eu agradeço a paciência de vocês a durarem aí até esse momento. Achei vocês bem mais calados hoje. Não sei se é a ressaca pós-segunda, sim, segunda-feira, né? Mas, ok, né? Eu acho que
teve um rendimento. Teve umas participações aqui legais, perguntas importantes, pertinentes. Mas é isso. Agradeço vocês, tá, gente? E desculpem levar aí até o último horário, mas é porque foi ficando, né? Coisas da aula passada. Boa noite para vocês, tá? Até mais. Aula sempre produtiva, que bom, né? Para levar até esse horário tem que valer alguma coisa, né? Ai, desculpem a alergia, tá? Mas está realmente incontrolável. Obrigado, Jaqueline. Boa noite para vocês, gente. Até mais. Boa noite, professor. Melhoras aí pra você. Obrigado. Valeu.